Meus irmãos, o tema que eu gostaria de trazer hoje é tempos difíceis, o tempo que estamos vivendo hoje. E eu vou iniciar lendo Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que eu gostaria de refletir com vocês hoje, meus irmãos, é que tudo tem seu tempo, tudo tem um propósito, e a nossa experiência, a nossa maturidade, é o que nos dá condições de encarar e de sobreviver nesses tempos difíceis. As nossas vidas têm diversos períodos, uns totalmente diferentes dos outros, e nós devemos respeitar essas diferentes fases. Seja essas fases boas, sejam essas fases ruins, é certo que elas não vão durar para sempre. Se estivermos hoje em uma situação confortável, isso com certeza não foi assim antes. Tivemos nosso período de dificuldade, de sofrimento, ou se for o contrário, se nós hoje estivermos passando por dificuldade, por momentos ruins, com certeza houve momentos de vitória também na nossa vida no passado. Momentos de alegria, momentos de conquista. Isso para qualquer que seja o motivo, seja ele profissional, seja amoroso, seja o espiritual, vitória ou fracasso, meus irmãos, alegria ou tristeza, conquistas ou perdas, tudo isso faz parte da nossa vida. E para darmos embasamento a essa nossa reflexão, meus irmãos, eu vou usar os dois salmos que nós já lemos, o Salmo 126 e o Salmo 137, que são salmos totalmente antagônicos. O Salmo 37, meus irmãos, diz: o 137 diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como podemos ver, meus irmãos, é um salmo de lamento. Eles estão vivendo um momento de dor, de tristeza, de amargura. Os judeus sentiam saudade da sua terra, né? E principalmente do local de adoração, que era o templo de Jerusalém, o magnífico templo construído pelo rei Salomão há mais de 300 anos antes. O Salmo 37 é uma realidade para muito de nós neste exato momento. Momento de choro, momento de dor, momento de perda, momento de incertezas. Esse momento da pandemia, por exemplo, meus irmãos, tem nos deixado aflitos, com medo, com muitas feridas, lembrando dos bons tempos que já tivemos, né? Seja nos momentos dos nossos cafés da manhã, das nossas reuniões, dos nossos encontros de casais, que hoje, infelizmente, não podemos, né, nos reunir. Lembrando das pessoas que amávamos e partiram. Aqui mesmo, na família do Alto da Lapa, nós tivemos a perda do nosso querido irmão Melo, que
que ainda dói o coração ao lembrarmos dele. Quanta falta ele faz. Em casa, perdemos o meu sogro, é um segundo pai que eu tive, e com certeza cada um de vocês também perderam amigos, parentes, pessoas muito próximas ou pessoas distantes, que se foi. E essa pandemia ainda fez com que eles fossem, e muitas das vezes nós não tivemos a oportunidade de nos despedir, de dizer um adeus, de dizer um te amo, um pedido de perdão. Mas, meus irmãos, acreditem, isso tudo é apenas um tempo. Se vocês observarem o versículo 3 e 4, que diz: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Os babilônios, talvez, ou por curiosidade, ou até por diversão com o sofrimento dos judeus, que eram os cativos, eles pediam canções, mas os judeus não se sentiam à vontade para cantarem. Eles entendiam que estavam longe da presença de Deus. Como é possível, meus irmãos, cantarmos e nos alegrarmos em um momento tão difícil? O versículo 4: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como podemos louvar a Deus diante de tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor? Tantas pessoas que partiram, tantos problemas políticos em nosso país. E nós, meus irmãos, como estamos nos comportando nesses momentos tão difíceis? Temos deixado a dor das nossas perdas, as frustrações dos nossos planos, as tristezas dos sonhos que não estamos conseguindo realizar, nos impedir de conversar com Deus? De entoar cânticos ao Senhor? De pensarmos que estamos longe da presença de Deus? Porque o salmista aqui, meus irmãos, ele mostra que a única esperança que resta diante de tantas coisas ruins acontecendo é dirigir-se a Deus. E nós temos feito isso? Não é fácil, meus irmãos. Muitas das vezes, nos momentos difíceis, nós nos recusamos a nos aproximar de Deus. Ficamos questionando o porquê daquela perda, daquele sofrimento, daquela decepção. Quantas vezes sentimos a nossa fé se abalar? E ficamos sem esperança alguma, porque temos a impressão de que Deus nos abandonou. E é nessas horas que devemos orar, meus irmãos, orar para que o Senhor nos fortaleça e que restaure a nossa fé. E é justamente nessas horas que devemos nos prostrar e apenas confiar. O Salmos 30, versículo 5, diz que, foi exatamente o que nós cantamos agora há pouco, né? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso é muito reconfortante, meus irmãos. Sabemos que a alegria virá pela manhã. E isso significa tempo, noite e dia. Mas nós não devemos colocar apenas como 12 horas de intervalo. Devemos pensar que noite e dia são como ciclos, como fases da nossa vida. Pense na noite como um tempo de dificuldade, escassez, perdas, sofrimentos, e a alegria que virá ao amanhecer como o tempo em que as coisas serão melhores, onde a luz irá brilhar e trazer momentos agradáveis. Essa semana eu
recebi a informação de que um amigo meu de infância, ele deve ter a minha idade, 50 anos, ele caiu da escada, ele foi fazer acho que mexer na caixa d'água, e caiu de uma altura de 7 metros. E ele fraturou a coluna e ele ficou sem movimento do pescoço para baixo. E aí, eu conversando com ele, isso já faz há um ano, né, eu não sabia, ele é primo de uma cunhada minha, e conversando com ele, ele tem dificuldades para escrever, então só falávamos pelo áudio, né, no celular, pelo WhatsApp, e ele contou cada detalhe do que estava acontecendo, das vitórias dele, né, do primeiro movimento do dedão do pé, da conquista de voltar a mexer os braços, e cada mensagem que ele mandava, você sentia que ele parava para recuperar o fôlego, para chorar. E eu fico imaginando como é difícil, meus irmãos, você está bem hoje, você subir numa escada, cair e não conseguir nem se alimentar, nem escovar os dentes, nem tomar banho, depender de tudo de alguém. Mas o bom é que ele, em momento algum, ele esbravejou, em momento algum ele se condenou. Em todos os momentos ele só agradecia a Deus pelas vitórias, pelas conquistas, pelos movimentos recuperados, e a fé de que ele vai voltar a andar. Não como antes, mas com um andador, sempre com um sorriso. Você via as piadas que ele contava no áudio. O quanto isso é difícil, meus irmãos, em momentos de dificuldade, a gente ainda assim manter a nossa fé na palavra. Por isso que a gente tem que pensar, meus irmãos, que a alegria virá pela manhã. Não amanhã, não depois da manhã, talvez não nesse mundo, mas a alegria virá. E agora, meus irmãos, vamos mudar para os Salmos 126. Nós vamos mudar da água para o vinho. Vamos sair do âmbito em que Deus disciplina os seus para um âmbito em que Deus cuida dos seus. E o Salmo 126, ele fala que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que feito grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Um salmo de alegria, meus irmãos, de momentos felizes, de coisas boas feitas pelo Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Nesse salmo percebemos o quanto esse povo reconhece e valoriza tudo que Deus fez e faz. O tempo de dor passou e agora era hora de alegria. Meus irmãos, o que será que ocorreu com esse povo, que estava tão feliz no Salmo 126? Será que foi só alegria? Não foi só alegria. Eles passaram por dificuldades. Há tempos que vivemos e passamos por dificuldades, e esse momento de pandemia é um deles, só que esse momento de pandemia que vivemos hoje não é exclusividade nossa ou dessa geração. Já houve outras pandemias, já houve outras doenças,
já houve guerras, holocausto, já houve tanta coisa, já perdemos tantas pessoas que amávamos, e passou, meus irmãos. A bondade de Deus não deixará que as nossas lágrimas caiam em vão. Deus nunca abandona os seus filhos. E cada provação que eu e você sofra se tornará recompensa, meus irmãos, um caminho que Deus preparará para nós. Devemos ter confiança, devemos seguir o caminho de cabeça erguida, e provavelmente as pessoas não vão enxergar os nossos obstáculos, né? Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que se passam com cada um de nós, em nossas vidas, e Ele nos amparará. Basta esperarmos na fé. Assim como nesse salmo, meus irmãos, devemos estar com as nossas bocas cheias de risos e a nossa língua de júbilo. E com certeza nós ouviremos as pessoas dizerem: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor tem feito pela família do Alto da Lapa. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Como nós cantamos, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Se o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, é ruim, se o que estamos vivendo hoje é bom, tudo vai passar. E a única coisa que não pode passar é a nossa fé. A única coisa que devemos permanecer inabalável é a nossa confiança em Deus. Isso não pode passar. A nossa fé precisa ser restaurada regularmente para termos força necessária para superarmos os desafios, meus irmãos. E para fecharmos, a vida é assim mesmo. Temos momentos de tantas alegrias, mas temos momentos de lutas também. Não há como fugir dessa parte. A Bíblia é clara e nos traz diversos exemplos de homens de fé que sofreram por longos períodos, perderam parentes, perderam a própria vida. Por que nós estaríamos livres disso? Nós não somos especiais, meus irmãos. Deus está no controle de tudo, seja nos tempos difíceis ou fáceis, Deus está no controle. Dependemos do Senhor, nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Está difícil? Está doendo? Está sofredor? Mas enquanto estivermos com vida, devemos estar em oração. Lembre-se, meus irmãos, tudo que plantamos e ansiamos com amor e esperança renderá os melhores frutos em nosso futuro. Acreditem em Deus e tudo com o tempo se organizará da melhor forma possível. E se definitivamente, meus irmãos, passarmos a buscar a presença de Deus para qualquer que for o momento, automaticamente seremos diferentes, seremos alegres, estaremos louvando e cantando louvores e seremos referência para os demais. E, novamente, que Deus, através do seu Santo Espírito, nos aperfeiçoe dia a dia e que possamos buscar a presença de Deus constantemente. Amém?